Programação front-end, back-end ou full stack? Já ouviu falar desses termos? Quer saber o que significa? Então vem comigo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Jornada de Programador. Meu nome é Dercy Santos e hoje nós vamos falar sobre esse tema que deixa muitas pessoas que estão iniciando na área de programação em dúvida. Por onde eu devo começar? Eu devo ser um programador front-end? Eu devo ser um programador back-end? E agora, tem um tal de full stack. O que é isso? Você vai sair desse vídeo sabendo o que significa cada um deles e qual o melhor para você começar. Primeiramente, vamos começar com a programação front-end. Vamos entender primeiramente esse termo, front-end. Front significa frente. Ou seja, é a frente de uma aplicação, é a visão inicial que a gente tem de uma aplicação. Entenda front-end como a interface gráfica do usuário. Ou seja, é a parte onde nós, como usuários, acessamos, usamos para interagir com alguma aplicação. Quando você acessa algum site ou abre aí algum aplicativo no seu celular, todos esses recursos que você tem disponível, seja ele textos, imagens, botões, listas, tudo isso faz parte do front-end de uma aplicação. O programador front-end é o responsável por criar toda essa interface gráfica, por definir as ações desses botões, por definir a estrutura da página, tudo isso em forma de código de programação. Todos os recursos que você está vendo aqui ao lado desse vídeo, tanto acima quanto abaixo, todos os recursos que você utilizou para chegar até esse vídeo, seja ele um botão, seja ele uma lista, um link que você acessou, tudo isso faz parte do front-end. E para desenvolvimento dessa página, geralmente é necessário um arquiteto, um designer e um programador. O arquiteto é a pessoa responsável por definir a estrutura dessa página. Quais elementos ela precisa ter, quais os botões, quais são os recursos necessários, quais são as informações que precisam estar presentes nessa página para atender a regra de negócio desse produto. No caso aqui do YouTube, quais são as funcionalidades que o YouTube precisa ter ou uma página em específica do YouTube precisa ter para que atenda a regra de negócio da empresa. Já o designer, ele é a pessoa responsável por desenhar essa estrutura, por transformar o que o arquiteto projetou em algo visual, em algo que expresse em forma de cores, elementos, disposição desses botões na tela, para que o usuário tenha uma melhor experiência ao utilizar esse produto. No caso aqui do YouTube, para que nós, como usuários, possamos ter uma melhor experiência dentro da plataforma. Já o programador é a pessoa responsável por transformar o que o arquiteto projetou, o designer desenhou, transformar isso na realidade, transformar isso no que você está vendo aqui agora ao redor. Todas essas listas, esses botões, esses elementos, esse vídeo onde eu estou sendo apresentado para você, tudo isso foi trabalho de um programador. Ele transformou essa visão que o designer fez em código para que nós possamos utilizar essas funcionalidades. Eu gosto de ensinar para os meus alunos da seguinte forma. Imagine que o desenvolvimento front-end seja a construção de uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa procurar um engenheiro. Esse engenheiro é comparado ao arquiteto de software. O engenheiro é quem vai projetar a casa, vai definir as medidas, vai definir quantos cômodos essa casa vai ter, qual a estrutura, se ela é de 2 andares, se ela é uma casa em apenas um andar. Esse é o cara que faz o projeto da casa. Já o designer é a pessoa que faz o desenho 3D, é a pessoa que desenha a planta, como que ela vai ser, quais as cores das paredes, qual a fachada da casa, como vai ser ali o jardim. Ela faz aquele desenho bonito, aquele desenho 3D. Já o programador é comparado ao mestre de obra. É ele quem vai transformar esse projeto
que até o momento é só um projeto e um desenho 3D, em algo real, em algo palpável. É o programador que vai construir essa casa, que vai construir esse projeto. Então, o programador ele pode ser comparado aí com o mestre de obras dentro de uma construção de uma casa. Em alguns casos, em alguns projetos, né, se a gente for pensar no caso da casa, existem alguns casos onde o mestre de obra ele é o cara que projeta a casa e o cara que constrói. Não é o recomendado. Da mesma forma, na área de desenvolvimento de sistemas, também pode acontecer isso. Em algumas empresas ou em alguns projetos, o programador também ele é responsável por desenhar, por criar essas telas, por definir as ações, ou seja, fazer aí um pouco o papel de arquiteto, um pouco o papel de designer e também o papel de programador. Ou seja, ele precisa entender um pouco de experiência do usuário, precisa entender um pouco das ferramentas de criação de telas, de desenho de telas e também a sua função principal, que é transformar esse projeto em código e criar esse produto, né? dar vida para esse produto. Da mesma forma que na construção da casa não é recomendado que o mestre de obra faça todos esses trabalhos, também no desenvolvimento de software não é recomendado, mas em alguns casos acontece. E por outro lado, nós temos a programação back-end. O back-end pode ser considerado como a parte inteligente de uma aplicação. É no back-end que ficam as famosas regras de negócio do produto. O back-end que faz o tratamento dos dados que são recebidos pelo front-end. Quando nós acessamos uma página, nós fazemos uma requisição no servidor, ou seja, no back-end, solicitando alguma informação. O back-end é responsável por processar essa informação que nós estamos pedindo e devolver esse dado, o resultado dessa informação, para o front-end exibir para o usuário. Quando nós vamos fazer uma compra em um e-commerce, por exemplo, nós precisamos primeiramente fazer um cadastro. Esse cadastro que nós fazemos, ele é armazenado em um banco de dados, ou seja, os dados que a gente coloca naquele formulário, como nome, CPF, telefone, data de nascimento, eles são enviados para o back-end processa essas informações, armazena num banco de dados e retorna essa informação para o front-end. Então, o programador back-end, ele é responsável por receber essas informações, processar, armazenar e devolver uma resposta para o cliente, para o front-end. Então, um programador que vai trabalhar com back-end, é importante que ele saiba muito bem de lógica de programação, bancos de dados, protocolos de comunicação, publicação de aplicações, seja na Google Cloud, na AWS, no Azure, entre outros. Além disso, um programador back-end, ele tem que se preocupar muito com a performance da aplicação. Quando a gente faz uma consulta no front-end, a gente espera uma resposta muito rápida. E essa resposta, esse tempo de resposta, além de depender, é claro, da velocidade da internet do cliente, ele depende muito que o back-end esteja otimizado para dar uma resposta rápida para o front-end. Isso garante o sucesso de muitas aplicações. Pensa a gente como usuário. Você entra numa página e ela demora muito para carregar. Você pesquisa alguma informação, clica em pesquisar e ele demora muito para responder. Tudo isso, na maioria dos casos, está atrelado à responsabilidade do back-end. Outra coisa muito importante também que um programador back-end deve se atentar é sobre a escalabilidade da aplicação. O que seria essa escalabilidade? Vamos supor que nós construímos um portal e esse portal ele vai ter por dia 100 acessos. Normalmente, num dia comum, ele tem 100 acessos. E essa empresa, esse cliente nosso, ele resolva fazer uma promoção ou ele resolva fazer uma campanha. E de 100 clientes que essa empresa, que essa página recebe por dia, ela vai passar a ter 1.000, 10.000, talvez 100.000 acessos por dia. A escalabilidade é fazer com que essa mesma página, essa mesma aplicação, ela tenha um tempo de resposta bom e aceitável e o site não caia
mesmo se tiver 1.000, 10.000 ou 100.000 acessos diários. Ou seja, é fazer com que o site, com que essa página performe independente da quantidade de usuários. Existem processos que são feitos no servidor para garantir essa escalabilidade. Nós podemos falar sobre isso em um outro vídeo. Isso é assunto para vários vídeos, explicar sobre esse processo de escalabilidade. Mas por enquanto entenda isso, é responsabilidade do programador back-end tomar conta dessa infraestrutura onde vai estar hospedado o servidor, onde vai estar armazenado o back-end, para que em casos em que a página exija muitos acessos simultâneos, o back-end consiga suportar todas as requisições. Voltando ao exemplo da construção da casa, a gente está fazendo essa comparação entre o desenvolvimento de software e a construção de uma casa. Vamos pensar agora o que seria o back-end na construção de uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, nós precisamos, além das paredes, além do telhado, do piso, do alicerce, a gente precisa de uma parte que também tem uma importância muito grande, como por exemplo, água, energia e o esgoto. São coisas que são de fundamental importância dentro de uma casa, mas que a gente não vê. Eles ficam ocultos por trás das paredes, por baixo do piso. Da mesma forma que o back-end de uma aplicação ele não é visto, mas ele tem total importância, essa parte da construção de uma casa também tem muita importância. Imagina você constrói a casa mais linda que poderia ter, mas você não coloca energia, você não coloca água e você não coloca o esgoto. Imagina só, seria possível usar essa casa? Seria interessante utilizar essa casa sem energia, sem água, sem rede de esgoto? Não faria sentido. Da mesma forma, o desenvolvimento de sistemas. Imagina você constrói uma página das mais lindas, com todos os recursos necessários para que uma página tenha melhor usabilidade dos usuários, tenha as melhores cores, seja uma página super agradável de usar. Porém, você não tem acesso a dados, você não consegue enviar informações, você simplesmente tem uma página que não serve para nada, basicamente. Da mesma forma, a casa. Se a gente tem uma casa sem esses recursos, nós também temos uma casa que não serve basicamente para nada. Mas além de back-end e front-end, nós temos também o desenvolvimento ou o programador full stack. O programador full stack é o mestre dos mestres, é o ser supremo da programação. O cara que é o programador full stack, ele é um cara muito bom com front-end e um cara muito bom com back-end. Ele trabalha muito bem nos dois ambientes, tanto no front quanto no back. Eu disse muito bem. Não confunda o programador full stack com o programador generalista. O programador full stack, ele é uma pessoa que se desenvolveu muito bem em uma dessas duas áreas. Por exemplo, é um programador com muitos anos de experiência no back-end e que também resolveu se especializar no front-end. Então, ele sabe muito bem, a fundo, o que o back-end precisa e também conhece muito bem as tecnologias de desenvolvimento front-end. Já o generalista, que às vezes se considera um programador full stack, ele é o cara que sabe mais ou menos front e sabe mais ou menos back-end. Ou seja, ele é o cara que sabe construir uma página, enviar as informações para a API que ele mesmo construiu e salvar e consultar essas informações no banco de dados. Claro que é importante que um programador saiba, entenda esse fluxo de informações, entenda como essa estrutura funciona para desenvolvimento de software. Mas alguém que sabe o básico de cada uma delas não pode ser considerado um programador full stack, mas sim um programador generalista. E não tem nenhum problema nisso, tá? Não é uma crítica para quem é generalista, mas se atentem bem na hora de buscar uma vaga como programador full stack. Às vezes a empresa ou o projeto vai exigir muito de você, sendo que você não sabe da forma que deveria saber para ser considerado um programador full stack. Se a gente voltar ao exemplo da construção da casa, imagine que o programador full stack
é aquele mestre de obras multiuso. Fica difícil da gente imaginar um mestre de obras que sabe projetar uma casa, que sabe desenhar a planta, que sabe construir, que sabe fazer a parte elétrica, hidráulica, parte de rede de esgoto, tudo em uma única pessoa. Na área de construção, é difícil a gente imaginar isso. Na área de desenvolvimento de software, também é difícil de imaginar isso. Mas na área de desenvolvimento de software, com o tempo de experiência de um profissional que ficou muito bom no back-end, e depois ele resolve também estudar muito a fundo o front-end, com o tempo ele consegue ficar bom em ambos. Claro que ele não vai ser aquele cara 110% bom, porque ele precisa entender várias tecnologias e essas tecnologias, tanto front-end quanto back-end, elas estão em constante modificação, elas estão em constante atualização. O programador full stack precisa estudar muito mais do que um programador que é especialista em desenvolvimento back-end ou de um programador que é especialista em desenvolvimento front-end. Por isso que eu brinquei no início aqui, que é o mestre dos mestres, é o ser supremo da programação. É difícil a gente ter programadores full stack, mas não é impossível. Uma pergunta que eu ouço com certa frequência é: qual é mais fácil de aprender? Programação front-end ou programação back-end? Geralmente, a programação front-end ela é mais fácil de ser aprendida, porque exige menos lógica de programação. E as pessoas têm muita dificuldade, na maioria dos casos, em aprender lógica de programação. Mas isso depende de pessoa para pessoa. Pessoas que são mais lógicas, que têm um raciocínio lógico melhor, com certeza ela se dará muito bem no desenvolvimento back-end, porque exige uma melhor lógica, trabalha muito mais diretamente ligado aos códigos em si. Já quem é mais criativo, pessoas que têm mais facilidade em desenhar telas, em criar coisas, essa pessoa ela vai se dar melhor, ou seja, ela vai ter um aprendizado maior na área de front-end, porque exige um pouco mais de criatividade e menos lógica de programação. Então, isso é uma resposta que depende de pessoa para pessoa. Tem alguns que vai aprender mais rápido e melhor o desenvolvimento front-end, já outras pessoas se darão melhor no desenvolvimento back-end. Eu, por exemplo, tenho mais facilidade e tive mais facilidade para aprender back-end, porque está ligado diretamente a código. Eu tenho mais facilidade de escrever códigos. Já para desenhar tela, para trabalhar com desenvolvimento front-end, eu tive um pouco mais de dificuldade, porque exigia um pouco menos de lógica e mais criatividade. Mas isso geralmente a pessoa que está iniciando só vai descobrir na prática. Experimente um pouco de desenvolvimento back-end, experimente um pouco de desenvolvimento front-end e descubra qual dos dois você se identificou mais e foque seus estudos na área que você mais gostou ou que você mais se identificou. E por último, um assunto que geralmente atrai a maioria das pessoas para a área de programação, que é: qual que paga melhor? O programador front-end ou o programador back-end? Qual desses ganha mais? Atualmente, o programador back-end, na maioria dos casos, ele recebe um pouco mais que o programador front-end. Por que isso? O programador back-end, ele tem uma responsabilidade muito maior dentro do projeto, porque ele é responsável pelo acesso aos dados, acesso, armazenamento, segurança dos dados, no tráfego das informações entre o front e o back-end. É o programador back-end que é responsável por manter a página, a estrutura do servidor rodando, por garantir que a regra de negócio da empresa está sendo atendida. Então ele é alguém com maior responsabilidade que o programador front-end. Mas isso não impede que um programador front-end receba um salário maior que um programador back-end. Mas isso depende de profissional para profissional. Eu conheço programadores front-end que ganham muito bem. Também conheço programadores back-end que também ganham muito bem. Isso depende de vários fatores. Um deles está ligado à capacidade técnica do profissional. O que seria essa capacidade técnica? Questão de experiência, o tempo de trabalho,
como que desenvolve, questões lógicas, tudo isso influencia no salário no final das contas, porque o seu salário é resultado do valor que você entrega dentro do projeto que você está alocado. A empresa vai te pagar pelo resultado que você dá dentro daquele projeto. Então, se você é um bom profissional front-end, pode ter certeza que seu salário também vai ser bom. Se você é um programador bom no back-end, com certeza seu salário também vai ser bom. Outro fator que determina bastante a questão de salário é a localidade geográfica, principalmente se você está numa capital. Em capitais, geralmente o salário de profissionais são maiores do que nas cidades de interior. Se você trabalha para uma empresa no exterior e recebe em dólar, em euro, em libra, o seu salário também não pode ser comparado aos salários de quem recebe em real aqui no Brasil. Então são vários fatores que resultam no salário desses profissionais. Então não existe necessariamente um que ganhe mais e um que ganhe menos. E se você for escolher, não escolha por salário, escolha por afinidade. É muito mais fácil de você aprender algo que você gosta e se dar bem nessa área do que você simplesmente escolher algo porque paga mais. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse assunto. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários abaixo, eu vou ter o maior prazer em responder você e tirar as suas dúvidas. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, entendeu, quer outros vídeos assim, deixe seu like, porque isso ajuda bastante a gente a estar produzindo mais conteúdos de qualidade para você. Então, até o próximo vídeo.